Se você está do lado da internet de Wicked, pode ter visto que muitas pessoas estão discutindo se a Glinda é a real vilã de Wicked. Será que sim? Será que não? Eu tenho muitas coisas para falar sobre isso. Esse vídeo vai ser uma interpretação, análise dos personagens mais importantes de Wicked, parte 1, mas eu tenho muitas coisas a dizer sobre essa teoria, interpretação da Glinda como vilã, a real vilã de Wicked. Vamos conversar sobre isso. Wicked, Wicked, Wicked. Wicked, 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 Wicked. Incrivelmente, ainda tenho muito mais coisas para falar sobre Wicked. Eu não vou cantar nesse vídeo, eu parei. Então eu decidi fazer mais um episódio do Fala Fala Kami Kami dedicado ao filme musical Wicked, que lançou mês passado. Ainda não fez um mês que lançou, mas eu imagino que se você tem qualquer interesse sobre Wicked, você já deve ter visto o filme. Eu já vi 2 vezes e hoje eu comecei a ver um piratão. Não terminei. Eu esqueci que eu queria terminar de rever o filme antes de gravar esse vídeo, mas enfim. Mas nesse vídeo eu vou falar sobre os personagens e os arcos dos personagens desse filme com spoilers, já que no último vídeo eu falei mais sobre o contexto, né, da peça musical Wicked, o filme Wicked, sem spoiler, contextualizando, sei lá. E dessa vez vai ser com spoiler do plot da parte 1. Mas algo que eu acho importante, que já tá meio tarde de eu estar falando isso, mas que se você tá no lado de Wicked em qualquer rede social, Twitter, TikTok, por favor, veja algum tutorial de slime, né? Aquela gravação delicinha da peça. Veja qualquer versão. Não antes de ver a parte 2, mas tipo, antes de receber qualquer spoiler. Imagino que todo mundo que tá do lado do Wicked da internet já recebeu todos os spoilers da parte 2. Mas porque eu, antes de ver o filme, tive a experiência de ver, né, a peça Wicked. Gravação piratona da peça Wicked, mas enfim. Sem ter nenhum spoiler, todos, né, tipo, as coisas que acontecem na parte 2 me pegou muito de surpresa e agora eu fico meio triste que todo mundo já teve todos os spoilers, né, que é principalmente as coisas que conectam Wicked com o Mágico de Oz. Seria muito legal conseguir chegar, né, na parte 2 do filme sem ter nenhum spoiler e ver pela primeira vez só com o filme, mas hoje em dia é impossível isso, então se, sei lá como, passou quase um mês que esse filme lançou e você ainda não ganhou os spoilers da parte 2, abre o YouTube agora, pesquisa Wicked Slime Tutorial, Wicked Brasil Slime Tutorial, Tutorial Slime. Algum desses vai aparecer. E veja. E eu também vi o Wicked Brasil esses dias, cara. Eu queria muito ver o Wicked Brasil real do teatro, mas talvez eu vá pra São Paulo no que vem só pra ver isso. Eu não sei, vou ver. Por favor, não deixe de se inscrever no canal para mais episódios de Fala Fala Kami Kami. Deixe like nesse vídeo e se aparecer a opção de hypar também, hypem muito esse vídeo, por favor. E algo importante que eu já esqueci de falar, vai estar disponível a minha tier list, eu ranqueando as músicas de Wicked, parte 1, mas para membros, somente R$1,99 você vai poder ver a minha opinião direta sobre as músicas de Wicked. Será que eu tenho opiniões polêmicas? Pior que eu acho que eu tenho, hein? Tem umas músicas que eu não gosto. Então, se você tá vendo esse episódio de Fala Fala Kami Kami, esse vídeo já vai estar disponível para membros. R$1,99, gente. Virar membro, virar BFF Kami Kami é a melhor maneira de apoiar o canal. Muito obrigada, gente. Enfim, vamos falar dos personagens, porque Wicked, apesar que... já vamos contextualizar aqui. Eu vou estar falando só de Wicked, o filme, e eu não vou estar falando nada de Wicked, o livro. Já tivemos problemas no meu último vídeo que eu falei algumas... Comecei a falar do livro, sendo que eu nunca li, então, tipo, eu não sei nada sobre o livro. Eu sei que a história do livro é muito mais complexa, principalmente com a parte política do universo, né, dessa reinterpretação do universo do Mágico de Oz, em que o Wicked, o musical, pega os pontos mais, assim, passar a mensagem mais, de maneira mais mastigável, assim, para as pessoas, que ainda assim é uma mensagem muito política. Vamos falar sobre isso. Mas eu não vou estar falando dos personagens ou de todo esse contexto político do livro. É só do musical, ok? Porque eu acho que muitas pessoas, quando têm argumentos sobre os personagens, eles baseiam os seus argumentos no livro pra ter uma interpretação mais profunda, mas eu não tô falando só do filme, gente. O filme, apesar de ser baseado nos livros, né, de Wicked, tem vários livros,
O musical é quase um plot original, assim. Eles, assim, cortam muita coisa. É outra história, é outra história. O musical Wicked é outra história comparando com os livros. Então, né, se você é uma interpretação, principalmente do filme, né? Nem vou estar falando da peça desse vídeo. Vamos começar logo, né, pela Elphaba, protagonista. Cara, minha tela amarela aqui. Que eu tiro a luz azul pra não envelhecer a minha cara, né? Pra quem não sabe, luz azul envelhece, então eu uso a tela amarela. Apesar da Elphaba ser a protagonista, o centro cor da história, eu acho que a Elphaba é a personagem mais fácil de falar sobre, mais fácil de conversar, porque todo, né, o arco da Elphaba é muito, assim, tipo... basicamente todas as pessoas entendem o que a Elphaba tá representando nessa história. Então, né, nós acompanhamos a história dessa menina que, em um universo mágico, nascer verde parece que é a pior coisa que alguém poderia ter feito. Mas a Elphaba, desde o dia que ela nasceu, ela é excluída da sociedade e julgada negativamente por conta de só a sua aparência. E isso não ficou claro qual é... do que nós estamos falando aqui, estamos falando de racismo. Uau, que incrível. Eu acho muito louco que tem pessoas, né, que assistem Wicked e estão tão em um mundo de ignorância que até a mensagem mais óbvia e básica do filme, que é, né, toda essa relação da Elphaba com o racismo, tem gente que não entende, mas eu sei que isso é a grande minoria, assim, porque, tipo, não é nem metáfora, é tipo... racismo, é só racismo, óbvio, claro. Em um mundo, né, que racismo tá se tornando um problema gigantesco com os animais. Mas eu vou falar blá, 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 blá. Então, a Elphaba tem que aprender a viver nesse mundo, né, que você não pode só ignorar a sociedade, você tá no meio da sociedade, não tem que fazer. Então, ela tem que aprender a como se virar nesse mundo sendo julgada somente pela sua aparência em qualquer lugar que ela está. Coitada. E também sendo julgada até pela sua família, né, que o pai dela odeia ela. Enfim, e como não só bastasse isso, a Elphaba ainda tem que lidar com a sua irmã Nessa Rose, que, meu Deus... Eu não quero dar spoiler da parte 2, mas se você tá na internet, você já viu. Muita gente odeia Nessa Rose, eu inclusa. Gente... Mas a Nessa no filme, principalmente parte 1, né? Vamos ver o que vai acontecer na parte 2. O que será que acontece na parte 2? Mas a Nessa, na parte 1, eu achei ela muito tranquila. Só tem uma cena que é dessa meio, tipo... quando a Elphaba tem a dança da Elphaba no baile, gente. Que nessa cena, enquanto a Elphaba tá dançando sozinha, todo mundo rindo dela. Eu vou falar dessa cena, mas enfim, que a Nessa, ela só fica... ai, eu não consigo nem olhar e não faz nada nessa, pelo amor de Deus. Mas ela é muito tranquila no filme, no musical. A maneira que eu vi versões diferentes, todas as atrizes fazem o máximo de como ser mais insuportável e chata possível, escroto com a sua irmã. Todas as Nessa Rose fazem na versão musical. No filme ela é até mais boazinha. Mas Elphaba, e além, né, de ter que lidar com toda a situação dela ser verde, todo mundo, meu Deus, ela é verde, ela tem que lidar com essa culpa internalizada de realmente acreditar que ela é a culpada da sua irmã ser cadeirante. E é uma culpa totalmente, né, qual é a palavra? Irracional, mas por conta do seu pai maluco e também outro escroto, colocar essa culpa pra cima da Elphaba, ela realmente acredita nisso, e é muito triste. E também, acho que acaba se culpando junto, né, da mãe ter falecido no parto, é uma coisa em cima da outra, assim. Mas nós acompanhamos Elphaba indo pra faculdade X, junto de sua irmã. Isso é uma coisa que eu gostei da versão do filme, que na peça... o pai da Elphaba só manda as duas, a Nessa Rose e a Elphaba, pra faculdade. E ele fala que ele faz isso pra Elphaba cuidar da Nessa, mas, tipo... faz muito mais sentido o pai, tipo, ele odeia tanto a Elphaba que ele só nem ia pensar em mandar ela pra faculdade, só manda Nessa, mas acaba, por conta, né, da Elphaba demonstrar sua magia sem querer na faculdade e chamar a atenção da Mrs. Jorgo, esqueci o nome dela. Madame Morble, meu Deus, eu tava quase lá, eu ia chegar. Por conta do seu talento com magia, ela acaba sendo aceita, quer dizer, entrando na faculdade, sendo convidada diretamente pela Madame Morble. Mas, eu gostei mais disso no filme, porque no musical é só, tipo...
meio que forçado, assim, ela vai pra faculdade, assim, não explicam o contexto, porque não tem tempo. A musical é tá, vai. Aí no filme eles dão essa, tipo, explicação, assim, eu acho que a música, né, O Mágico e Eu, Wizard and I, ainda faz mais sentido com a Elphaba entrando na faculdade sem querer e ter essa chance de eventualmente conhecer o mágico. Eu odeio o Mágico de Oz, não o filme, o Mágico de Oz. E o pior é que eu já odeio o Mágico de Oz desde o filme Mágico de Oz, esse cara. Eu acho que uma coisa que eu mais gosto da Elphaba é que, apesar da vida, todos os momentos da vida tá sempre dando soco na cara da Elphaba, tipo, pancada depois de pancada depois de pancada, ela ainda assim sempre tem esse centro, assim, um pouquinho, assim, de esperança. E todo esse momento com a faculdade, ela indo pra faculdade, indo pra X, você vê claramente a esperança da Elphaba crescendo e realmente poder mudar o mundo. Que mesmo antes, né, da Elphaba se tornar claramente uma ativista pró ajudar os animais, defender os direitos dos animais. Mas é muito claro desde o início que a Elphaba é a representação da bondade em versão física e ela é altruísta, faz bondade sem esperar nada em troca. E sempre essa esperança, mesmo assim, tipo, que sempre tudo contra ela, mas ela ainda tem essa gota, assim, tipo, um pouquinho de esperança de um dia ser amada e respeitada pela sua cidade, Oz, whatever. Mas a Elphaba é realmente esse tipo de personagem, só que muito bem escrito e de uma maneira muito humanizada, assim, que apesar de, tipo, ela ser muito boa, mas ela tem suas inseguranças e como ela lida com esse mundo. Muito bom, eu adoro a Elphaba. E o que carrega nessa esperança da Elphaba de um dia ser aceita pela sua sociedade é conhecer o mágico, e é muito triste mesmo que ela fala, tipo, eu não ligo pra minha aparência, mas se você quiser deixar de ser verde, assim, eu adoraria. Aqui, pensando no contexto de racismo, é muito triste. Eu acho isso muito triste. E eu nem gosto da música Wizard and I, O Mágico e Eu. Em português eu acho até melhor. Eu acho essa música tem umas rimas meio repetitivas, eu só gosto do final. O final é muito bom. So I stand there with the wizard. Parei. The wizard. Não. Não. Parei. O que torna tudo muito mais triste quando ela conhece o mágico e ele não é mágico coisa nenhuma, é um charlatão, enrolão. E não só isso, pra piorar todos os pesadelos da Elphaba, ele é a pessoa que começou toda essa caça, né, dos animais. Cara, eu acho muito louco toda a interpretação do mágico em Wicked. Esse é o único ponto que eu fico curiosa, assim. Às vezes eu penso, eu acho que eu vou ler os livros de Wicked, porque muito genial a interpretação do escritor dos livros, esqueci o nome dele, foi mal, de assistir o Mágico de Oz e interpretar o mágico como ditador fascista, literalmente caçando os animais e colocando eles em jaula, tipo... What? E o mágico faz tudo isso por poder, para manter essa imagem, porque o chamam de, como é em português, eu não sei como é a música Wonderful em português, Wonderful, they call me Wonderful. E eu vi o Wicked Brasil, eu já esqueci, gente, foi mal. Então ver a Elphaba finalmente conhecendo o mágico, que era o foco da sua esperança, e não só ter suas expectativas quebradas, mas ver que ele era a causa dessa caça dos animais que é a Elphaba. Eu gostei muito do filme, né, que eles tratam uma relação direta da Elphaba com os animais dela, da babá dela, que basicamente foi a pessoa que criou ela ser um animal, e ela tá sempre conectada aos animais, e reconhecer, né, que a minha interpretação, o povo que lê o livro deve saber mais, eu não sei o quanto dessa parte a peça e o filme adaptou do livro, não, mas que a minha interpretação é que teve a seca, que todo mundo não tinha comida, então começou a criar essa divisória entre os animais e os humanos, já que, pelo que eu entendi, os humanos estavam caçando os animais, dessa vez literalmente para comer. Uau! E o mágico chega nessa época conseguindo consertar a economia de Oz, mas quem sai perdendo são os animais, se tornando esse povo renegado. Mas eu entendo que isso aconteceu antes dessa geração da Elphaba e da Glenda e o povo que a gente acompanha em X ter nascido. Então o povo que a gente vê, a Elphaba, a Glenda, os jovens de X, eles são a geração que nasceram já depois da seca,
mas com os preceitos que essa revolução do mágico criou. Então, todos têm já esse preconceito internalizado contra os animais, mesmo não todo mundo sendo, literalmente, tipo, racista direto com os animais, mas todos têm esse negócio, assim, tipo, os humanos nessa época, até os humanos que, tipo, não são, assim, escrachamente racistas, mas eles enxergam os animais como seres inferiores que eles, e por isso que o mágico faz, né, aumentando pouquinho em pouquinho, e quando ele lança esse negócio da jaula e retirar os animais dos seus núcleos de poder, tipo, professores não poderem mais ensinar e whatever, something bad, eles não ficam tão afetados porque eles já têm esse pensamento, essa geração já nasceu com esse pensamento de se enxergar melhores acima dos animais. Mas a Elphaba, que cresceu, né, sendo excluída da sociedade, sendo julgada pela sociedade, ela se identifica com os animais e acha tudo isso um absurdo, óbvio. Mas antes de eu falar da Glinda, que quando eu começar a falar da Glinda, eu vou parar mais, que eu acho que a Glinda é o personagem mais polêmico de Wicked, porque muita gente interpreta a Glinda de maneiras literalmente opostas, e é a discussão que tá rolando. Será que a Glinda é a vilã, é a real vilã de Wicked? Eu tenho muita coisa pra falar sobre isso, mas eu queria falar primeiro rapidamente do Fiyero. E eu acho que eu só vou falar isso. Eu falei da Elphaba, um pouco do mágico, que o mágico é bem escrachado. Eu já falei tudo que tinha falado do mágico, eu já falei. E o Bock é nessa, caguei. Tipo, na parte 1 não tem muito pra falar sobre eles. Aí eu estaria fazendo spoiler da parte 2, que obviamente eu não vou fazer. Vejam gravação do musical, sério. É muito legal assistir sem spoiler nenhum. Se você chegou até aqui sem spoiler da parte 2. Mas enfim, dane-se, caguei pro Bock. Bock, caguei, dane-se. Vou falar do Fiyero, que o Fiyero, eu tenho tanta, eu diria, teoria, enfim, sobre o Fiyero, a maneira que interpreto, eu tenho muita coisa pra dizer, e eu tô até reorganizando meus pensamentos de falar coisas do Fiyero sem trazer spoiler da parte 2. Que o Fiyero, eu acho que ele é o único personagem que a gente conhece que é de Winkyland. Winkylandia, em português, eu não faço ideia. Mas é uma área de Oz diferente. Eu vi os TikToks falando mais sobre o Winkyland no TikTok, mas é baseado no livro, então, tipo, eu não quero basear minhas coisas no livro. Mas a teoria que eu tinha criado na minha cabeça é que o Fiyero, ele vê as coisas diferentes das pessoas que a gente conhece em X, ou o centro mesmo, né, de Oz, ou até Munchkinland, é que ele não tem esse preconceito que o resto da população de Oz tem. Preconceito tanto direto com a Elphaba, que ela é verde, todo mundo fica... E ele, tipo, conhece a Elphaba e não liga que ela é verde imediatamente. E também ele tem essa causa, né, diretamente com os direitos dos animais. E eu achei muito legal no filme que o cavalo dele é um animal falante. Então eu acho bem legal essa conexão direta que ele tem com a Elphaba, até antes da cena do leão. Eles já meio que estabeleceram isso antes. Tipo, o Fiyero também gosta de animais falantes. Mas a minha teoria é que isso não é só um comportamento do Fiyero em si, mas era um comportamento de Winkyland. Mas aí eu já não sei. Eu não sei se eu tô inventando a minha fanfic aqui. Eu teria... Não sei nada de Winkyland. Eu vi um TikTok aleatório falando que muitas pessoas de Winkyland tinham literalmente a pele amarela por sei lá qual motivo. Então... Enfim, eu não vou falar do livro, dane-se o livro, eu caguei pro livro. Se esse pensamento mais mente aberta do Fiyero é por conta dele ser de Winkyland ou é por conta dele ser diferente, não sei. Pra minha teoria ser certa, teria que ser do país dele, mas enfim, vamos ver. Em que ele é esse cara que tem essa mentalidade de viver no presente, ignorar tudo, Dancing for Life. Eu nem gosto dessa música, mas enfim, é uma ótima maneira para representar quem é o Fiyero, ou melhor dizendo, quem o Fiyero quer aparentar ser. Porque tudo desse musical, todos os personagens relevantes, essa comparação de quem eles são de verdade versus quem eles querem se mostrar. Faz sentido do que eu tô falando. E isso é com todos os personagens. É com a Elphaba, é com a Glinda, principalmente. E, obviamente, com o Fiyero, que apesar de ser um cara super intelectual e que tem essa conexão com a Elphaba de ser ativista também, né? Mas ele prefere esconder isso, só aparecer o cara que vive no presente. Eu sou Fiyero, eu sou príncipe, blá, blá, blá. E isso é um ponto que eu tô louca pra eles explorarem mais na parte 2, porque no musical não explica muito. Eles só, tipo...
Como a gente conecta a Elphaba e o Fiero? Ah, os dois defendem os direitos dos animais, mas tipo, eu quero mais, sabe? Eles têm que explorar isso mais na parte 2. Que no musical, mini spoiler, musical é muito rápido, gente. Cara, você não tem tempo pra explorar nada. Por isso que eu amei o filme ser longo pra caramba. Super necessário. Eu não cortaria nenhuma cena da parte 1. Incrível. Então eu tenho muitas expectativas sobre o desenvolvimento do personagem do Fiero pra parte 2. Eu tenho muitas teorias de como explorar o Fiero na parte 2 e a relação dele com a Elphaba e com a Glinda também. Todo o universo, tipo, minhas expectativas são muito boas. Adorei como fizeram o Fiero no filme, mas literalmente eles podem fazer tanta coisa pra parte 2, enfim, vou parar de falar a parte 2 e vou fechar o vídeo com a Glinda, personagem mais polêmico, diria, de Wicked, por conta da Glinda. Que vamos criar a base primeiro aqui. A premissa de Wicked, tanto de todas as vezes do livro e do musical, mas que no musical acaba se perdendo um pouco, mas que ainda existe, é pegar o Mágico de Oz. Livros clássicos e o filme Mágico de Oz, em que nós temos, né, a Glinda, que é essa bruxa do bem, mas que é basicamente a representação de toda a bondade, é safada, linda, boa, bruxa boa, e temos a bruxa má, que é todos os estereótipos de uma bruxa má. E são os estereótipos de bondade e os estereótipos de maldade. E se a gente pegar essa história, que é bem basiquinha nesse sentido desses estereótipos desses personagens, e se a gente inverter? E se a bruxa má não for tão má assim, e a bruxa boa não for tão boa assim? E é nesse ponto que as pessoas se perdem muito, porque apesar da Glinda ser um personagem muito carismático, e eu adoro a Glinda, eu adoro a Glinda é minha favorita. Eu prefiro as músicas da Elphaba, mas se eu fosse escolher o personagem que eu mais gosto, eu acho que eu escolheria a Glinda. Polêmico, mas enfim. Mas a Glinda tá diretamente conectada com a maldade do mundo de Oz. E eu acho que as pessoas se perdem desse pensamento pela Glinda ser literalmente o alívio cômico do musical. E, sinceramente, isso foi algo que, pra eu realmente refletir sobre essa informação, eu tive que ver o filme várias vezes. E eu já vi o musical agora 2 vezes, né, que eu vi o Wicked Brasil. Não é algo... Se você assistir o musical uma vez, não é algo que você vai pegar de primeira. Você entende muito mais a Glinda como uma pessoa, tipo, egoísta, patricinha, e menos dela literalmente conectada com a maldade desse mundo, mas é algo base, assim, tipo, da história, tipo... A Elphaba, que é estereótipo de maldade, ela é a boa, e a Glinda, que é estereótipo de bondade, é a má. Mas o que é essa maldade da Glinda? E é aí que as pessoas se perdem. Porque a Glinda é uma pessoa extremamente privilegiada de todos os sentidos. Ela é privilegiada na sua aparência, privilegiada na família onde ela nasceu, privilegiada que ela é rica, privilegiada que ela é carismática e muito sociável, e todos os talentos ela tem, basicamente. Todos os talentos necessários para você crescer nessa hierarquia social, ela tem. E a Glinda, rapidamente, provavelmente crescendo assim, na pré-infância, já deve ter percebido que no momento que você aparenta ser boa, as pessoas te tratam melhor, as pessoas gostam de você. E a Glinda é esse tempo todo sempre correndo atrás das pessoas gostarem dela. Então, rapidamente, a Glinda utiliza esse conceito de bondade não por ser boa, não por ser altruísta, mas ela se utiliza para as pessoas gostarem dela. É uma bondade condicional em que ela faz a bondade esperando uma coisa em troca, esperando que as pessoas amarem ela e aplaudirem ela. E é isso, Glinda. You Glinda, you are just so good. Eu acho muito estranho chamar a Glinda de Glinda. Eu falo Glinda desde sempre, dane-se. E o negócio que torna o personagem da Glinda tão polêmico é que a gente tem essa ideia que a maldade do mundo vem por, tipo... eu sou mal, então vou fazer maldade. Tipo, a pessoa escolhe ser má, mas na maior parte das vezes, as pessoas que fazem coisas ruins, normalmente é pensando que tá fazendo algo bom ou tá vindo de um lugar de egoísmo, tipo, na maior parte das vezes a pessoa não tá tendo uma escolha consciente, eu vou fazer algo mal. Não, a pessoa faz algo por, sei lá, qual motivo que acaba levando uma consequência de trazer maldade e consequências negativas pro mundo. E a Glinda é o exemplo mais, assim, tipo,
como a gente fazer essa história mais simples para até as crianças de 10 anos que estão vendo essa peça, no caso o filme, entenderem. Mas mesmo assim, passa por cima se as pessoas não entendem, por conta, né, desse carisma incrível da Glinda. Mas o que eu quero dizer? Eu tô até me embolando os pensamentos. É porque a Glinda faz essas decisões egoístas vindo de um lugar muito assim... Eu acho que muitas pessoas se identificam da Glinda, porque... Pra mim, pelo menos, é muito claro que a Glinda tem esse pensamento dessa bondade condicional por ela ser mimada, sim, mas mais por ela ser insegura. A Glinda tá o tempo todo correndo atrás para as pessoas gostarem dela, porque eu acho que ela realmente acredita que se ela não se utilizar desse conceito de bondade, ninguém vai gostar dela. Então ela provavelmente cresceu em um meio de amor condicional. E eu acho que muitas pessoas se identificam com isso, que muitas pessoas crescem, né, com essa ideia que pra você ser amado, você tem que lutar assim, por esse amor. Você, tipo, ninguém vai te amar só por ser você. Você tem que fazer algo para as pessoas te chamarem. E a Glinda é o exemplo maior desse tipo, assim, desse tipo de mentalidade que muitas pessoas se identificam e por isso que muitas pessoas acabam passando pano pra Glinda, ignorando as consequências de suas ações. E outro ponto que o povo releva, né, essa maldade no personagem da Glinda é que muitas das coisas, principalmente na parte 1, assim, que ela faz, parece ser só coisa, tipo... Tanto alívio cômico, mas só por ela ser mimada, assim, privilegiada. E tipo, o povo assim, é porque ela é mimada. Parará. Tipo, todas as piadas, né? Quando a Elphaba e a Glinda começam a dividir o quarto e a Glinda ocupa o quarto todo e só bota, tipo, a caminha da Elphaba lá no canto, assim. E a Elphaba pergunta, você acha isso justo, e a Glinda? Claro que não. Eu fui prometido uma suíte particular, mas obrigada por perguntar, tipo. Mas todas essas piadas já é um exemplo claro de como a Glinda, ela tem essa bondade condicional e também ela só irá fazer bondade no momento que essas ações não tirem o seu conforto, que eu acho que esse é um dos maiores problemas, assim, da nossa sociedade hoje. E isso é uma crítica não só, né, não precisa ser tão extrema como a Glinda, mas é uma crítica a todos nós, né, dessa sociedade pós-contemporânea, porque é muito fácil, né, sei lá, criticar todos os problemas da nossa sociedade, da nossa atualidade, do conforto do meu quarto, ficar, sei lá, postando vídeo no Twitch, qualquer coisa, e não tomar realmente uma ação que realmente vá fazer alguma diferença, porque nós estamos nesse estágio tão maluco do capitalismo que nós não vamos ir contra o sistema, porque ir contra o sistema significa nós perdemos o nosso conforto. Então, ninguém faz nada. Nós estamos vivendo nessa inércia eterna porque ninguém vai lutar, porque lutar hoje significa perder muitas coisas. Então a Glinda é essa representação maior dessa condição da nossa atualidade. Mas por conta de todas essas ações egoístas da Glinda vir desse lugar de segurança, e no filme eu acho que eles conseguiram escrever, demonstrar essa história de uma maneira muito melhor que no musical. Que no musical, cara, é tão rápido, você não entende nada. Quer dizer, não é que não entende nada, mas você não processa muitas coisas. Mas no filme deixou muito claro isso, e por conta disso que eu acho que até agora muitas mais pessoas estão na defesa da Glinda mais do que antes filme Wicked, porque as pessoas se identificam com essas inseguranças da Glinda e tentam justificar suas ações, mas no final do dia, as ações da Glinda, principalmente no ápice do filme, trazem consequências malvadas para a sociedade, que é o pior ainda, não é só para as pessoas ao redor da Glinda, é para a Oz inteira. Então vamos falar, para fechar isso, vamos falar do final do filme, Defy Gravity, Try to Defy Gravity. I hope you're happy. I hope you're happy. Blá, 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 blá. Que é o ponto mais polêmico da história, que é a Glinda não ir com a Elphaba. E agora eu tô esse tempo todo falando das pessoas que passam pano pra Glinda, mas eu vejo muitas pessoas... Por isso que é tão divisor, assim, ou as pessoas defendem a Glinda e passam o pano de todas as consequências, os malefícios, não só das pessoas ao redor dela, mas pra Oz inteira das decisões da Glinda. Mas o povo hater da Glinda, às vezes eu acho até pior, porque eles ignoram toda a profundidade e tridimensionalidade do personagem dela, só pra falar, tipo, nossa, porque a Glinda não foi com a Elphaba, sem entender o que era a posição da Glinda naquele momento. Eu acho muito engraçado, tipo, gente, pra entender a Glinda é o personagem, eu ia falar uma pessoa, é um personagem, mas é
a representação de uma pessoa que tem nuances. Esse é o mundo que a gente vive. Você não é 100% mal, você não é 100% bom, mas as ações egoístas da Glinda trazem o mal e as ações altruístas da Elphaba trazem o bem, mas todo mundo enxerga como mal por causa dessa sociedade fascista. Fascista, sei lá, ditadura, dane-se. Então, pra mim, a Glinda não ter ido com a Elphaba, né, que no final do filme, contextualizando, sei lá se você tá vendo esse vídeo sem ver o Wicked, coitado, guerreiro. Mas no final do filme, quando a Elphaba descobre que o mago é responsável sobre a caça aos animais e colocar os animais em jaulas e os animais perderem a habilidade de falar por conta disso, que nem é metáfora, mas pensamento incrível, tipo, os personagens que falam perderem a habilidade de falar, representar, tipo, povos, minorias perderem o seu espaço e literalmente... Pensando, por exemplo, no cenário da escravidão, perdendo a habilidade de falar, né? Que a escravidão misturaram muitos povos um com o outro para um não conseguir se comunicar com o outro, que todo mundo falava línguas diferentes, assim, perdendo a habilidade de se comunicar. Muito incrível. Não, esses pontos políticos, por isso que às vezes penso assim, eu vou ler esse livro, mas eu penso, não, eu não quero. Muito boa essa interpretação dos animais perderem a habilidade de falar no nosso contexto real. Incrível, mas enfim. Em que a Elphaba descobre tudo isso e começa, né, a Defy Gravity, e vai fugir. E ela fala, vem comigo, Glinda. E a Glinda fala, I hope you're happy. E a Glinda não vai. E por que ela não vai? Gente, no momento que alguém cresce nessa posição de privilégio e conforto, a pessoa não vai se desvencilhar do sistema tão fácil assim. Comparar a Elphaba tendo essa decisão com a Glinda é completamente injusto. Eu vou fazer uma comparação que literalmente foi um pensamento que eu tive no banho, então eu nem sei se vai fazer sentido, mas na minha cabeça, tipo, caraca, gênia, eu vou falar essa... Nem é metáfora, é comparação. Vamos imaginar outro cenário que eu acho que descreve bem esse momento de uma maneira mais... tangível, assim, se você não tá entendendo o que eu tô falando. Imagina que esse momento de fugir não fosse literalmente só fugir do sistema, mas fosse, sei lá... Imagina que esse momento de fugir fosse a representação de sair do armário. Calma, deixa eu explicar. Pensando, vamos fingir que a Elphaba e a Glinda são duas mulheres lésbicas e elas estão nessa posição de sair do armário. Eu não tô lendo fanfic de Elphaba e Glinda, mas esse pensamento veio da minha cabeça. Eu não tô falando essa metáfora que elas são gays no musical Canon, pelo amor de Deus, gente. Não, mas enfim. O que seria dessa decisão comparando o contexto da Elphaba com o contexto da Glinda? A Elphaba seria, sei lá, uma pessoa que desde sempre foi julgada a vida inteira por ser lésbica, não por ela se assumir lésbica, mas tipo, talvez, sei lá, uma mulher mais masculina. Eu não tô falando do filme, né? Eu tô inventando aqui uma comparação pra vocês entenderem. Ela, sei lá, ser julgada a vida toda, um estereótipo mais de uma garota mais masculina, todo mundo assumir que ela é queer de alguma forma e a Elphaba, desde o início, já entender que ela tá em algum local, que ela é gay, ela sabe disso, ela tem, durante a sua vida inteira, esse processo de compreender a sua sexualidade e já ser julgada por conta da sua aparência, por se encaixar em estereótipos LGBTs, e ela passa a vida toda já lidando com isso, pensando sobre isso constantemente, sofrendo consequências disso, a vida toda, preconceitos, né, homofobia, parará. E nesse momento, a Elphaba é empurrada a decidir a só continuar no armário e fingir que nada disso está acontecendo, ou sair do armário e se assumir. Pra Elphaba, é uma decisão ainda difícil, mas ela já tá pensando sobre isso há muito tempo. E que seria a Glinda nesse cenário? A Glinda seria a pessoa que ela nem sabe que é gay ainda, tipo... Imagina uma mulher, sei lá, queer... que nunca processou a sua sexualidade e do nada ser empurrada pra uma posição, tipo, saia do armário, agora. E a Glinda, tipo, but I'm a cheerleader. I get good grades, I go to church, I'm a cheerleader. E a Glinda é literalmente a menina do filme But I'm a Cheerleader, no início do filme, que
Filme bom. Se vocês querem recomendações de filme LGBT, eu acho que todo mundo LGBT já viu esse filme. But I'm a cheerleader, mas eu sou uma líder de torcida. Incrível esse filme. Ela tá, tipo, no início daquele filme. Ah, mas eu sou, sei lá, uma menina de direita, eu tiro boas notas, eu tenho namorado, eu vou pra igreja. Eu sou uma líder de torcida. A Glinda ainda tá nesse ponto, assim, nem processou, nem experimentou, nem sabe nada sobre a sua sexualidade. Já tá sendo empurrada pra um cenário, tipo, saia do armário. É essa comparação que o meu cérebro conectou. Então, tipo, pra Glinda, voltando agora pra Wicked, de sair da fanfic, pra Glinda, naquele momento, decidir abandonar o sistema é uma decisão impossível, porque ela não sabe um mundo que é sem o sistema, não existe aquilo, ela nunca iria fugir, ela nunca ia conseguir no momento de posição de privilégio e conforto que ela tava, não existe a opção de fugir, entendeu? Não é uma opção, eu nem considero ali, eu considero todas as decisões que a Glinda toma no filme, praticamente tirando, né, The Ozda's Ballroom, tirando essa cena, mas tudo que ela faz é egoísta pensando nela. Nesse momento, nem acho que é uma decisão egoísta, é uma decisão que a possibilidade de fugir não existe. A Elphaba e a Glinda estavam em estágios completamente diferentes. E então, o povo que julga a Glinda pra decidir não fugir com a Elphaba, eu acho que eles não enxergam a complexidade do personagem da Glinda, que esse é o momento que eu menos julgo a Glinda, sabe? Ela não existia a opção de fugir. E isso é algo muito triste, assim, tipo, adoraria que o mundo fosse feliz e a Glinda, tipo, é isso, Elphaba, vamos! Mas não, o mundo não funciona assim. E isso que é Wicked. Essa interpretação através do mágico de Oz de todas as coisas, de todos os problemas da nossa sociedade. E é por isso que o Wicked é muito bom, e é por isso que as músicas são muito boas. Eu esqueci completamente de falar da cena, a melhor cena do filme, na minha opinião, que é a cena do baile, que eu tô falando o tempo todo, só que eu não falei, que é o momento que é a primeira vez, eu diria única vez, que a Glinda tem uma decisão altruísta de verdade, em que ela decide dançar com a Elphaba, e essa cena é linda, eu choro todas as vezes. Eu tava vendo aqui, eu tava reassistindo o Wicked enquanto eu me maquiava pra esse vídeo, e passou essa cena, eu tava tipo, eu não posso chorar, aquela gravação assim de celular, o som horroroso, e eu já tava tipo, não, eu tenho que terminar o delineador. Que cena linda. E tem muitas pessoas que interpretam essa cena ainda sendo uma ação egoísta da Glinda, por ela se sentir culpada por conta dela ter, né, dado o chapéu e a Elphaba passar micão na festa por causa do chapéu. E, gente, que povo chato, né? Quem tem... Mas eu nem enxergo isso como uma decisão, ela faz isso por se sentir culpada. O que eu enxergo nessa cena é a Glinda finalmente percebendo que existe alguém que sente as mesmas coisas que ela. Ela e a Elphaba se conectam nesse momento por as duas terem a mesma insegurança de quererem ser amadas. E eu acho isso muito lindo, por isso que eu choro toda vez. Tipo, é muito mais fácil se identificar com a Elphaba nessa cena de... Quem nunca teve seu momento, assim, de ser julgado, ridicularizado pelos outros? Acontece com todo mundo. Parece que não, mas acontece com todo mundo. Mas a Glinda também, nesse ponto, eu acho uma cena muito linda que, tipo, quando ela fala pro Fiyero, o Fiyero fala... Nossa, a Elphaba, né? A Elphaba realmente não liga para o que as pessoas pensam. E a Glinda olha pra Elphaba e fala... Óbvio que ela liga, mas ela finge que não. Porque a Glinda é a mesma coisa. A Glinda finge que ela é, tipo... Ela nem precisa pensar no que as outras pessoas pensam, porque ela é o embodiment, ela é a representação real da bondade, então as pessoas vão gostar dela, mas isso não é verdade. A Glinda corre atrás desse ideal, mas ela tá o tempo todo pensando no que as pessoas pensam sobre ela. E ela enxerga isso na Elphaba e elas se conectam, e é muito lindo. Que cena linda, meu Deus. Wicked é muito bom. Gente, esse vídeo foi muito confuso, mas tinham pessoas pedindo um vídeo sobre o Wicked com spoiler, então foi esse vídeo. Foi mal se não deu pra entender nada, mas eu tentei. Eu tô tentando fazer hoje Fala Kami Kami não ser um vídeo complexo em que eu faço roteiro. Eu quero que seja algo mais relax, quase que um podcast, eu só falando as coisas que eu penso, por isso que eles são meio desorganizados, maluquinhos, mas... Eu adoro falar sobre essas coisas. O próximo Fala Kami Kami finalmente não vai ser sobre matemática, algo assim que, tipo, falando sobre uma mídia que seria melhor assistir a mídia pra ver o vídeo. Não, vai ser sobre o tema que era pra ser o segundo episódio de Fala Kami Kami, mas eu acabei empurrando porque eu queria falar de outras coisas mais.
Vai sair, vai ser bem legal, mas eu precisava fazer mais um vídeo sobre o Wicked. É isso. Se inscreva no canal para mais episódios de Fala Fala Kami Kami e também meus outros quadros. E eu já estou em preparações para o meu vídeo, meu mega vídeo que, para quem não sabe, eu quero postar pelo menos um vídeo por mês, um vídeo grande, tipo, com mais de 1 hora sobre o assunto. E vai ser o meu primeiro vídeo grande que a temática não é YouTube de Minecraft, vai ser outra coisa. Quem me acompanha no TikTok já sabe, mas suspense e o que vai ser, então vai ser bem legal. Mas é isso, e pra eu conseguir postar vídeo toda semana, eu tô fazendo esses vídeos mais relax. Quem gostou, deixa o like. Quem gostou, se inscreve. Quem gostou, hype esse vídeo. E é isso, gente. Muito obrigada. Até o próximo Fala Fala Kami Kami. Tchau! Popular. Você vai ser popular. Se você clicar gostei desse vídeo, eu não sei.